A gente está vendo a educação se transformar para o mundo digital numa velocidade incrível. E aqui no Brasil tem uma iniciativa bem ousada tentando criar um mapa mesmo para guiar os professores nessa jornada. Vamos entender direitinho como isso funciona. Pensa bem, a tecnologia já chegou nas escolas. Computador, tablet, internet, as ferramentas estão lá. Só que ter o equipamento é só o comecinho da história, né? O desafio de verdade é saber como usar tudo isso para de fato fazer a diferença no aprendizado. Então o nosso roteiro aqui é bem simples. A gente começa entendendo o desafio, depois vê qual foi a resposta oficial do Brasil para ele, mergulha nas 3 dimensões desse plano, dá uma olhada no que está acontecendo no resto do mundo e, por fim, vê como levar tudo isso para a prática, para o dia a dia. Vamos começar pelo X da questão, porque o grande ponto aqui nunca foi a falta de tecnologia, e sim a falta de uma estratégia pedagógica, de um plano claro sobre o que fazer com ela. E aqui está o conceito que amarra tudo: intencionalidade pedagógica. O que isso quer dizer? Bom, em bom português, significa que a tecnologia não pode entrar na aula só por ser bonita ou moderna. Cada ferramenta, cada app tem que ter um porquê, um objetivo de ensino bem definido. E olha, não é uma ideia solta não. O próprio Ministério da Educação bate nessa tecla. A tecnologia não é um extra, um enfeite. Ela tem que estar ali, conectada com o currículo, ajudando a ensinar o conteúdo e a desenvolver as habilidades dos alunos. Então, diante desse cenário todo, qual foi a resposta do Brasil? Como o país está se organizando para dar esse suporte para os educadores? Vamos conhecer a solução que foi proposta. A resposta veio na forma de um documento oficial, um plano pensado para ser um verdadeiro guia. Um mapa mesmo, para orientar tanto a formação quanto a prática dos professores nessa nova era. E aqui está ele, o Referencial de Saberes Digitais Docentes. É esse o documento que a gente vai destrinchar. Ele foi criado para ser a base, o alicerce da política de educação digital para professores do ensino fundamental e médio no país inteiro. E o ponto fundamental aqui é que esse referencial atira em várias direções. Ele serve tanto para dar suporte a políticas nacionais, como a educação conectada, quanto para ajudar as secretarias de educação a montarem seus cursos de formação. E talvez o mais importante, ele serve como uma ferramenta para o próprio professor olhar para a sua prática, refletir e buscar se desenvolver. Certo? Agora vamos para o coração do documento. Como ele consegue organizar tanto conhecimento? A resposta está em 3 eixos, 3 dimensões principais. A estrutura toda se baseia nesse número. 3. São 3 grandes áreas que, juntas, definem o que significa ser um professor digitalmente competente nos dias de hoje. Vamos dar uma olhada em cada uma. A primeira dimensão é a mais direta, a mais mão na massa: o uso da tecnologia dentro da sala de aula. Isso vai desde criar materiais digitais e usar dados para entender o que cada aluno precisa, até garantir que a tecnologia ajude a incluir todo mundo, sem deixar ninguém para trás. A segunda dimensão já expande o olhar para além dos muros da escola. É sobre formar cidadãos para o mundo digital. Isso envolve ensinar sobre segurança na internet, sobre ética, direitos autorais e principalmente sobre como desenvolver um pensamento crítico para não cair em ciladas, como a desinformação, por exemplo. E a terceira dimensão, por fim, foca no próprio professor. Como a tecnologia pode ser uma aliada na sua formação contínua, na colaboração com outros colegas e até na otimização daquelas tarefas do dia a dia, para sobrar mais tempo para o que realmente importa, que é ensinar. E aqui a gente chega num ponto que é, um pilar de todo o referencial. Para cada saber digital, existem 2 lados da moeda: a compreensão, que é a teoria, e a prática, que é saber aplicar. Não adianta só saber o que é gamificação, por exemplo. O professor precisa saber como usar essa ideia para criar uma aula de história mais engajante. Mas é importante a gente entender que essa iniciativa do Brasil não surgiu do vácuo, não. Ela faz parte de um movimento que está acontecendo no mundo todo. Vários países estão encarando esse mesmo desafio. Se a gente olha para fora, vê que os padrões se repetem. Nos Estados Unidos, a IST desenha perfis do educador digital. Na Europa, o Digicomp Edu detalha competências bem específicas. A Unesco propõe uma escadinha de evolução. E aqui mesmo no Brasil, trabalhos do CIEB e do SESI já tinham aberto esse caminho. Ou seja, existe um consenso global sobre a importância de organizar essas competências. Certo, o documento é completo, está alinhado com o que acontece no mundo, mas e aí? Como é que um professor, na vida real, pega tudo isso e transforma em algo útil para o seu dia a dia na sala de aula? O próprio referencial dá o caminho das pedras. Tudo começa com uma autorreflexão, usando o documento quase como um espelho.
A partir daí, o professor consegue planejar aulas com mais intenção, se conectar com outros colegas para trocar ideias e usar o feedback dos alunos para entrar num ciclo de melhoria constante. E o mais legal é ver como essa progressão fica concreta. Pega só a habilidade de prática pedagógica, por exemplo. O professor no nível iniciante talvez precise de uma ajuda para começar. Com o tempo, ele se familiariza e já usa uma apresentação digital. Depois, ele começa a adaptar usando vídeos, quizzes online. O próximo passo é integrar métodos mais complexos, tipo a sala de aula invertida, aquela em que o aluno estuda o conteúdo em casa para a aula ser mais prática, e a gamificação. E lá no topo, no nível de liderança, ele já é um mentor para outros colegas e está até explorando coisas novas como realidade virtual e inteligência artificial. E essa é a grande mensagem, no final das contas. O referencial não é uma lista de tarefas para riscar. Ele é um mapa para uma jornada de desenvolvimento que, na verdade, nunca acaba. Ainda mais numa área que muda tão rápido quanto a tecnologia. Então, ao dar um guia tão claro para os educadores, a pergunta que realmente fica é sobre o impacto disso lá na frente. Se este é o mapa para os professores, qual será o destino que ele vai ajudar a construir para a próxima geração de estudantes do Brasil?